está na vida desse varão. Eu sei que o Senhor já é com esse varão, mas vamos orar mais uma vez nessa noite. Senhor Deus, nessa noite, Pai, nós continuamos a agradecer o Senhor. Pai, Senhor, apresentamos a Ti, ó Deus, este momento, Pai, o momento da palavra, e clamamos ao Senhor, ó Deus, que, meu Deus, aquilo que for ministrado neste lugar, que possa vir diretamente do trono do Senhor, meu Pai, que os nossos corações, ó Deus, possam estar como terra fértil nesta noite, que a semente que irá ser lançada, que já está sendo lançada nesta noite, ó Deus, possa achar morada, Pai, sobre nossos corações, que, Pai, Senhor, a semente que já está sendo lançada, ó Pai, venha cair nesta terra fértil que o Senhor está preparando em nossos corações, e que venha gerar frutos para a sua obra. É o que nós te clamamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Como continuamos com a palavra do Senhor Jesus. Amém. Deus, irmãos, é um privilégio, estar aqui juntamente com os irmãos para anunciar a palavra de Deus. É um privilégio muito grande. Eu vejo como a igreja está linda, Que coisa linda, O povo de Deus. Eu nunca posso dizer que eu não estou nervoso. É natural dizer que eu estou nervoso. Sempre estou nervoso quando pregar a palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35 ao 38. Bendito seja Deus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35 a 38. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nessa noite eu te convido a deixar todas as suas preocupações, aquilo que te afligiu no decorrer do dia, e que nessa noite você possa estar sintonizado com o céu, que nessa noite você possa continuar em espírito de adoração, porque eu sei nessa noite que o Senhor nosso Deus, Ele tem uma porção reservada do céu para as nossas vidas. Nessa noite não apenas eu falarei, mas o Espírito Santo ministrará ao seu coração e ao meu coração. Creio nessa noite que o Senhor falará contigo de uma forma sobrenatural. Bendito seja Deus, bendito seja o Senhor que está neste lugar, que já tem ministrado ao coração da igreja desde o início desse culto. Eu creio que desde o início desse culto você já tem sentido a presença de Deus neste lugar, porque onde o povo de Deus se reúne, o poder do Espírito se manifesta, a presença de Deus ela é notória, ela é perceptiva, porque o lugar onde o povo de Deus está não é um lugar comum, é um lugar onde a presença, onde a glória, onde o poder de Deus se manifesta para com a vida daqueles que estão na sua presença. Então nessa noite eu te convido a viajar no texto da palavra de Deus, a receber a porção de Deus para a sua vida, a receber a palavra viva do Senhor para o seu coração. João capítulo 4, versículo 35 a 38. Quem encontrou diz amém? Amém. Como aqui é vereano, glória a Deus. Então vamos ler o texto. Diz assim a palavra do Senhor: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vejam as terras que já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa recebe galardão, ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que ceifa. Eu vos envio a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Amém?
Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, eu começo essa mensagem, começo esse texto, fazendo a narrativa de aonde Jesus chegou e por que ele chegou aqui. Jesus, ele estava na Judéia, ele estava em Nazaré, e de repente Jesus, ele deu um discurso na sinagoga, e o seu discurso não ressoou muito bem aos ouvidos dos seus ouvintes. Então Jesus, tendo os fariseus ficado insatisfeitos com Jesus se retirou, da Judéia, e ele foi para a região da Galileia. Só que era necessário Jesus passar ou por fora, pelo deserto da Judéia, ou por Samaria. Geralmente os judeus, eles costumavam passar por fora de Samaria. Era o caminho mais longo, era aproximadamente 140 quilômetros de distância, pelo deserto da Judéia, para chegar na região da Galileia. Então, mas Jesus, ele não perdeu a oportunidade, ele toma o caminho mais perto, e ele passa, por Samaria, que era 120 quilômetros, correspondendo a apenas 3 dias de viagem. Então Jesus se retira, porque os seus ouvintes na sinagoga onde ele cresceu, na sinagoga onde ele foi ensinado, onde ele ouviu a lei, onde ele ouviu a palavra de Deus, o seu discurso não ressoou muito bem, a sua interpretação, não era coerente com os seus ouvintes. Então criaram assim um ar de insatisfação nos ouvidos daqueles que ouviram a palavra de Deus. Então Jesus se retira, só que ele passa por Samaria, e passando por Samaria, Jesus, ele vai parar diante de uma fonte, a fonte de Jacó, e ele para, e fica perto dessa fonte, e uma mulher se aproxima de Jesus, se aproxima da fonte naquele horário, era aproximadamente o meio-dia, o sol estava escaldante. Jesus, como ser humano que ele era, ele tinha sede, mas como Deus, ele tinha água da vida para oferecer. Então Jesus, como ser humano, ele estava com sede, ele precisava de água, ele havia despedido seus discípulos para ir à cidade comprar pão. De repente uma mulher se aproxima de Jesus, se aproxima do poço, e aquela mulher, de repente Jesus puxa e conversa com aquela mulher, a reação dela não é das melhores. Ela diz: como tu, sendo judeu, pede-me de beber, eu que sou mulher samaritana. Ou seja, os judeus não se comunicavam com os samaritanos, havia um problema entre os samaritanos e os judeus. Então eles não se davam bem por questões religiosas, por questões de misturas, porque o povo samaritano era um povo mestiço, era um povo misturado com outros povos. Os seus cultos não eram como os cultos dos judeus, a sua adoração não era como a adoração aos judeus. Então isso causava neles uma divisão. Aquela mulher percebe que Jesus é um judeu e diz: como tu, sendo judeu? Há quem diga que os judeus se vestiam um pouco diferente dos samaritanos. Por isso a reação daquela mulher. E aqui Jesus responde imediatamente àquela mulher: se tu soubesse quem te pede de beber, tu me pedirias e eu te daria. Aí Jesus começa um diálogo com aquela mulher, começa a conversar com aquela mulher. O primeiro ponto de contato entre Jesus e aquela mulher, a primeira experiência, o primeiro conhecimento que aquela mulher tem de Jesus é que ele é um judeu, que ele é alguém lá de Jerusalém. Então alguém lá de Jerusalém não era bem visto, não era bem recebido, não era bem acolhido pelos samaritanos. E isso causava uma divisão, uma barreira entre esses dois povos. Então Jesus começa a dialogar com aquela mulher, e Jesus fala com ela: se tu soubesse a quem é que te pede de beber, tu me pedirias e eu te daria da água da vida, que jorra para toda a eternidade. Aí aquela mulher não entende a fala de Jesus, ela não entende o propósito da fala de Jesus, e ela fala assim: mas Senhor, como o Senhor vai me dar água se o Senhor não tem vasilha? O poço é fundo. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus, ele não está limitado pelos nossos problemas. Jesus não está limitado pelas circunstâncias que nos limitam. Mas antes, Jesus, ele ultrapassa os limites das nossas circunstâncias. Ele opera além das nossas circunstâncias, além da realidade das nossas vidas. Então Jesus começa com aquela mulher, e aquela mulher fala assim: o Senhor não tem vasilha para tirar água. Aí Jesus fala: se você beber da água que eu der, você jamais terá sede.
sua vida vai ser saciada. O primeiro passo é conhecer a quem nós estamos pedindo de beber, a quem nos dá a água da vida. Esse foi o primeiro ponto de contato entre aquela mulher e Jesus. Aquela mulher percebeu que Jesus era um judeu. Foi o primeiro ponto de contato. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus se revela ao ser humano. Deus se revela ao ser humano. Deus foi o tempo inteiro, desde os dias de Gênesis, Deus se revelando à raça humana. Deus traçando uma forma de se aproximar do ser humano, que é a sua imagem, a sua semelhança. Então Deus está sempre se aproximando do ser humano. Deus está sempre desejando comunhão com o ser humano. E Jesus não chegou ali por acaso. Jesus não chegou ali, talvez porque o caminho fosse mais perto. Jesus poderia ter seguido direto, mas Jesus parou por ali. Havia um encontro marcado entre Jesus e aquela mulher. Jesus sabia desse encontro, mas aquela mulher não sabia. E aquilo foi crucial para a sua salvação. Jesus é o nosso exemplo, irmão. Jesus é o nosso modelo perfeito. E diante disso, no desenrolar da conversa, Jesus, ele vê que aquela mulher está só. E nós sabemos que naquela cultura, dentro da cultura judaica, uma mulher jamais conversaria com um homem culto sem o seu marido. Ainda mais com um mestre, ainda mais com um rabino. Jamais um mestre da lei conversaria com uma mulher em público sem que o seu marido estivesse presente. Então Jesus fala assim: olha, vai chamar o teu marido. Aí ela disse a Jesus: eu não tenho marido. E Jesus fala: disseste bem, tiveste 5 maridos, que tens agora não é teu. Aí aquela mulher, cai a ficha daquela mulher: tu és profeta. Porque quem sabe dessas coisas? Quem pode tomar conhecimento dessas coisas? Veja que és profeta. Porque Jesus fala da sua situação matrimonial. Jesus trata de assuntos de intimidade da vida daquela mulher. E aquela mulher se surpreende, com a revelação que Jesus faz. O primeiro e segundo ponto de contato entre Jesus e aquela mulher: Jesus se revela a ela como um profeta. Jesus se revelou no versículo 9 como um judeu. Ela percebeu Jesus como um judeu. Mas a partir do momento que Jesus conversa com aquela mulher, no versículo 19, ela vai compreender que Jesus não é apenas um judeu, mas que Jesus é um profeta. Que Jesus é alguém enviado da parte de Deus. Que Jesus é alguém que vem da parte do Senhor. E a conversa vai se desenrolando com aquela mulher. E aí aquela mulher, ela muda de assunto, ela entra no ponto da adoração, ela entra no ponto do louvor, ela entra no ponto de culto, de oferecer culto a Deus. Jesus não estava preocupado em citar para aquela mulher, o culto lá do seu povo, mas Jesus estava preocupado em comunicar para aquela mulher a salvação da sua alma, a salvação da sua vida. Jesus estava preocupado em anunciar para ela que Ele era o Salvador. O que me chama a atenção é que quando aquela mulher, no versículo 10, Jesus fala com ela assim: conhecer o dom de Deus, e que, se tu conhecer o dom de Deus, e quem é que tiver de beber? Essa palavra dom de Deus é uma coisa maravilhosa, é uma coisa sobrenatural, é um presente gratuito da parte de Deus para a vida de alguém, é um presente gratuito, é um presente incondicional. O dom de Deus aqui é um presente incondicional, procede da palavra grega doreon, que significa um presente incondicional, um favor de um rei para com alguém que precisa de um favor de um rei. Então Jesus está aqui mostrando as suas condolências, a situação de vida daquela mulher. Jesus está aqui se compadecendo, Jesus está dizendo assim: se você conhecesse quem sou eu, se você soubesse quem sou eu, você saberia que você pode ter uma vida transformada. Se você soubesse quem sou eu, você saberia que a sua vida seria restaurada. Te darei aquilo que os homens não podem te dar, te darei aquilo que o mundo não pode te oferecer. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus tem um dom gratuito para a sua alma. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus te tem um dom imerecido para você. Nós não merecemos o dom de Deus, mas Ele nos ofereceu. Dom de Deus para a nossa alma, dom de Deus para as nossas vidas. Nós não merecemos a dádiva do amor de Deus.
Nós não merecemos a graça de Deus, mas Ele nos deu. Ele nos concede essa graça. Então Jesus vai revelando pontos da vida daquela mulher. A partir do momento que você se aproxima de Jesus, meu irmão, na verdade Jesus se aproximou de você primeiro, mas a partir do momento que você vai entender quem é Jesus, você vai se aprofundando, você vai conhecendo, você vai tomando conhecimento da pessoa de Jesus, você vai tendo experiência mais profunda, cada vez mais com Jesus. Você vai entender que Jesus não era um mero homem, que Jesus não era apenas um profeta. Você vai entender que Jesus não era apenas um bom judeu que apareceu nessa terra, como os judeus ortodoxos costumam dizer, mas Jesus era muito mais do que um bom judeu, Jesus era muito mais do que um profeta, Jesus era muito mais do que uma figura ilustre do seu tempo, Jesus é muito mais do que uma figura importante da sua época. Jesus ultrapassa a geração, o seu nome chega aos nossos dias, o seu sangue, a sua morte, o seu sacrifício ainda transforma pecadores, o seu sacrifício ainda muda a vida das pessoas. Esse é o Jesus de quem nós estamos falando nesta noite. Este é o Jesus que muda história. Este é o Jesus que muda vida. Este é o Jesus que trabalha de forma sobrenatural, trabalha de forma sem preconceito, porque um mestre como Nicodemo jamais se aproximaria da vida de uma mulher como essa. Um mestre como Gamaliel jamais se aproximaria de uma mulher como essa. Mas Jesus, Ele não quebra princípios, Ele não quebra leis, mas Ele viola protocolos só para salvar o pecador. Ele viola as regras sociais só para salvar o pecador, culturais para salvar o pecador. E os discípulos, a reação dos discípulos, quando os discípulos chegam e veem que Jesus está conversando com a mulher, eles não, o texto diz mais do que maravilhado, eles ficam impressionados. Nosso mestre está conversando com a mulher, isso não é comum, isso não é natural. Nosso mestre está conversando em público com a mulher sem o seu marido. Então os discípulos ficam, eles não falam nada. A reação deles é: Jesus conversando com uma mulher. E uma mulher que entre os samaritanos tinha um caráter duvidoso, tinha uma índole duvidosa. Jesus conversando com uma mulher que a sociedade despreza. Jesus conversando com uma mulher que a sociedade não dá nada por ela. Uai, que negócio é esse? Calma, irmão, que o negócio vai ficar mais interessante ainda. A coisa vai ficar mais interessante ainda na vida dessa mulher. Essa mulher, após ter conversado com Jesus, aí ela entra no diálogo da adoração. Nós sabemos que vocês adoram em Jerusalém, e nós adoramos nesse monte, que lá tinha um templo. Nós adoramos aqui, vocês adoram lá. Jesus vai falando para essa mulher: olha, a adoração, ela é em espírito e em verdade. Importante que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aquela mulher está discutindo questões da adoração. Jesus fala assim: nós adoramos o que nós sabemos, o que nós conhecemos. Por que Jesus está falando isso? Que o judeu tinha a forma correta de adoração, porque o judeu possuía todo o Antigo Testamento e os samaritanos apenas o Pentateuco, apenas adorar. Então, quem tem a adoração mais completa? Quem tem a forma de culto mais completa? Quem tem uma parte do Antigo Testamento ou quem tem todo o Antigo Testamento? Só que uma certeza essa mulher tinha quando Jesus revela para ela como Messias, porque essa mulher ela entra nessa questão e ela fala assim: o Messias haverá de vir nos tirar tudo. Aí Jesus se revela: eu sou o Messias, eu sou aquele de a quem vocês esperam. No versículo 26 Jesus diz: eu sou eu quem fala contigo. Se você espera o Messias, você está falando com o próprio. Se você espera o Messias, você está falando com o próprio Messias. Mas as discussões dessa mulher, logo no início, era o questionamento dela de que se Jesus seria ou não maior do que Jacó. Jacó, que era uma referência importante para a vida dessa mulher. Jacó,
é quem de fato Ele é. Quem de fato Ele é para com as nossas vidas. Então, nesse desenrolar da conversa com Jesus, essa mulher questiona a questão da adoração. Porque Jesus fala com ela, a salvação vem do judeu. Por que Jesus fala isso? Porque era de lá que viria o Messias. Era de lá que o Messias haveria de vir, de Jerusalém. Por isso que a salvação vem dos judeus. E Jesus fala assim, a hora vem, e a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você já parou para pensar, se fosse só em Jerusalém o culto, meus irmãos? Todo mundo ia ter que ir para Jerusalém. Já parou para pensar, se fosse só lá no Monte Gerizim, todo mundo teria que estar lá adorando. Mas quando Jesus fala assim, a hora vem, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso quer dizer que não importa o lugar, mas como e quem está sendo adorado. Essa é a diferença. Porque nós estamos aqui adorando, outros irmãos estão em outros momentos, em outras igrejas, nesse momento adorando e cultuando a Deus. Os verdadeiros adoradores estão por toda parte. Os verdadeiros adoradores estão exaltando o nome do Senhor, estão engrandecendo o nome do Senhor. Então essa conversa com a mulher foi mudando a sua vida. Sabe o que aconteceu em seguida? Ela deixou o seu cântaro. Ela deixou o seu cântaro, podemos dizer assim, o seu pote, e ela foi e voltou para a cidade. Ela deixou a água para lá, deixou o pote, deixou tudo e voltou para a cidade. Chegou lá, ela foi falar com as pessoas, olha, eu encontrei um homem ali que disse tudo acerca da minha vida. Eu encontrei alguém ali que revelou tudo a meu respeito. Eu encontrei alguém ali que sabe tudo sobre mim. Eu quero te dizer nessa noite também, meu querido, Jesus conhece tudo sobre você. Você não passa despercebido aos olhos do nosso Salvador. Você não passa despercebido aos olhos de Jesus. Não sei se você já teve um encontro com Jesus. Não sei se você já se encontrou com Ele. Não sei se o seu grau de intimidade com Ele está mais estreito. Mas eu quero te dizer nessa noite, Jesus te conhece e Ele te convida para um relacionamento. Jesus te conhece e Ele te chama para algo mais profundo. Jesus te conhece e Ele te chama para uma experiência mais autêntica, uma experiência que não é passageira, uma experiência que vai marcar completamente a sua vida, que vai mudar completamente o rumo da sua história. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto essa mulher fala de adoração com Jesus, a palavra adoração nesse texto, o texto grego, proskinel, significa prostrar-se, significa reverência, significa beijar os pés de alguém. E essa palavra está por todo o Novo Testamento, aparece lá em Apocalipse, quando fala de adoração a Deus, mas propriamente Deus o Pai. Então essa é uma palavra comum dentro do Novo Testamento para se referir à adoração, para se referir a um culto de adoração, louvor a Deus. Aparece quando Jairo, ele se prostra diante de Jesus. Jairo, o príncipe da sinagoga, se prostra diante de Jesus. Ele se prostra com o rosto em terra, em adoração, em reconhecimento de quem é a pessoa de Jesus. Reconheça nessa noite quem é a pessoa de Jesus na sua vida. Eu não estou falando de uma figura como Sócrates. Eu não estou falando de uma figura como Platão. Eu não estou falando de Aristóteles, filósofos da antiguidade. Eu estou falando de alguém muito mais significante, muito mais relevante, muito mais, que transforma muito mais a vida de alguém. Não estou falando de figuras importantes da história que caíram no esquecimento. O nome de Jesus jamais caiu no esquecimento. O nome de Jesus já se passa 2000 anos desde o cristianismo, e o nome de Jesus ainda é lembrado, é adorado, é cultuado. A igreja subsiste há 2000 anos. Instituições se ruíram com o tempo. Instituições deixaram de
seu fundador ainda continua vivo, ainda continua reinando. O seu fundador ainda continua presente. O seu fundador está mais vivo do que nunca no meio do seu povo. O seu fundador está presente em todo o tempo. E quer um relacionamento, irmãos. Ele quer um relacionamento com cada um de nós. Ele quer que nós nos aproximamos dele, sentindo a sede que há no nosso coração, sentindo a sede que há na nossa alma. Eu quero te dizer nessa noite, se você tem sede, Jesus tem algo para te oferecer. Eu quero te dizer nessa noite que Jesus tem mudança para a sua vida. Jesus tem uma nova história para você. Não feche o coração para Cristo nessa noite. Jesus tem uma nova história para você. Jesus tem uma nova história para a sua vida. Não feche o coração para Jesus. Não feche o coração para Jesus. Talvez a sua história seja um pouco diferente da mulher samaritana. Talvez a sua história não é tão trágica como a dela. Talvez a sua vida social não é tão rejeitante como a dessa mulher. Mas eu quero te dizer nessa noite, você não é melhor do que ela, eu não sou melhor do que ela. Nós não somos melhor do que ela. Ela tinha sede no seu coração. Jesus se revelou a ela. Ela demorou a entender, mas ela entendeu. Ela demorou a pegar quem era Jesus, mas ela compreendeu quem era Jesus. E Jesus mudou a sua vida, irmão. Imagina a empolgação dessa mulher ao chegar para as pessoas lá na sua cidade, lá no seu vilarejo. Olha, eu encontrei alguém que falou tudo. Não tem como aquele não ser o Messias. Não tem como aquele não ser o profeta. Eu encontrei alguém que falou tudo sobre mim. Você lembra o que aconteceu com Jesus em Samaria? Jesus não foi recebido em Samaria um dia desse. Só para vocês terem uma ideia, Jesus não foi recebido em Samaria. Aí Tiago e João ficou revoltados. Tiago e João ficou revoltados porque os samaritanos não receberam Jesus em uma outra visita que Jesus fez a Samaria. Você sabe o que aconteceu? Pedro, João e Tiago disseram assim, mas mestre, vamos orar para que desça fogo do céu e tudo seja destruído. E Jesus falou, não é assim. Você sabe que Jesus não desiste de primeira, meus irmãos. Jesus não desiste de primeira. Ele vai tentar a primeira vez, porque Ele quer salvar a sua alma. Ele vai tentar a segunda vez, porque Ele quer salvar a sua alma. Ele não vai desistir até que você saiba quem Ele é, até que você conheça quem Ele é, até que você entenda o que Ele pode te oferecer. Eu te pergunto, o que o mundo te oferece é coisas banais e passageiras. O que o mundo oferece é coisas passageiras, é coisas vãs, é coisas sem importância. Mas o que Jesus oferece é mudança de vida. O que Jesus oferece é transformação de caráter. O que Jesus oferece é vida nova, meus queridos. Isso que Jesus tem para oferecer nessa noite. Isso que Jesus tem para nos oferecer. Bendito seja o nome do Senhor. Eu creio que você já tem sentido a presença do Senhor neste lugar. Aquele que transforma a vida, aquele que transforma caráter, aquele que muda história, aquele que faz nova todas as coisas das nossas vidas todos os dias, aquele que desconjunta a nossa alma com a sua mensagem de amor, com a sua palavra de amor, palavra essa que entra no nosso coração como uma espada de dois gumes, mudando toda a nossa realidade de vida, mudando toda a nossa trajetória, transformando a nossa história de fracasso em uma vida na presença do Senhor, em uma vida de transformação, em uma vida transformada. É isso, meus queridos, que Jesus é capaz de fazer na vida de alguém que se deixa compreender a sua mensagem. É isso que Jesus deseja. Não ignore o Salvador, não ignore como fez o jovem rico. O jovem rico pensou que, aproximando de Jesus e falando tudo para Jesus, tudo estaria resolvido na sua situação. Primeira coisa que Jesus perguntou ao jovem rico é: você observa a lei? Ele disse: eu observo desde a minha meninice.
E Jesus vai no ponto mais fraco da sua alma e diz: olha, tomará você tem tudo que você tem e Deus toma. E Jesus conhecia a fraqueza do seu coração. Só que aquele homem, ele viola o primeiro mandamento. Ele disse que observava a lei, né, que observava os mandamentos, que amava a Deus por todas as coisas, e ao próximo como a ele mesmo. Mas ele viola o primeiro quando ele não quer abrir mão daquilo que é Deus na sua vida. Ele viola o primeiro mandamento. Porque quando Jesus fala para ele abrir mão daquilo que é o Deus na sua vida, ele se retira triste, porque ele não conseguia abrir mão daquilo que para ele era muito importante. Eu te digo hoje, nessa noite, Jesus não te pede para abrir mão de nada assim, irmão. Jesus não te pede para abrir mão dos seus bens materiais, não. Jesus não te pede para você abrir mão do dinheiro que você deve possuir. Jesus não te manda abrir mão da fazenda que você tem. Jesus não te manda abrir mão de nada dessas coisas. Você já pode pensar se Jesus fizesse isso ainda hoje? Claro que se isso for Deus na sua vida, você tem que abrir mão disso. Mas Jesus, Ele te convida, sem que você tenha que abrir mão de muitas coisas, nesse sentido. Jesus te convida a abrir mão do mundo, abrir mão do pecado, abrir mão daquilo que contraria a sua palavra, que contraria o seu evangelho, que contraria os seus princípios. Jesus te manda abrir mão dessas coisas. Mas Jesus ama cada um de nós e deseja se revelar a cada um de nós todos os dias. Deseja falar com cada um de nós. Então aquela mulher volta para a sua cidade, cheia de alegria. Que alegria é essa? Uma alegria que só Deus pode gerar nos nossos corações. Uma coisa que só Deus pode gerar em nós. Quando a gente está na presença de Deus, a gente chora, a gente se alegra. O nosso coração está movido por uma alegria, né, metafísica, sobrenatural. Além dessas vidas, além dessa realidade física, é uma alegria tão sobrenatural que nada é capaz de roubar isso da sua alma, nada é capaz de tirar isso de você, nada é capaz de tirar a sua paz, ainda que você enfrente dias de lutas, dias de dificuldades, e você entende que Deus está cuidando de você, e você entende que você não está só, e você entende que Jesus, Ele está ao seu lado, mesmo nos dias mais sombrios da sua vida. Você sabe, o mundo inteiro vai virar as costas para mim, mas Deus está ao meu lado, Deus está comigo, e eu sei que eu não vou perecer, eu sei que o barco não vai afundar, porque o Senhor está comigo. O Senhor é a nossa força, o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o Deus de Jacó está sobre nós. É Ele que cuida de todos os detalhes, meus irmãos. Não precisamos ficar preocupados. Jesus falou outrora aos seus discípulos e à multidão: não precisa ficar preocupado com coisa alguma. Você não tem que se preocupar, né, com o que vestir ou com o que comer, porque Deus alimenta as aves do céu, os lírios do campo se vestem muito bem. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Aí Jesus falou: não se preocupem, porque essas coisas, os gentios, os homens que não têm Deus no seu coração, buscam isso. Mas seja diferente desses homens que buscam essas coisas que são dessa terra. Busque algo mais. Em outras palavras, bendito seja Deus. Essa mulher anuncia aos seus conterrâneos a boa mensagem do Senhor. Essa mulher anuncia aos seus conterrâneos a palavra de Jesus. O texto que nós acabamos de ler, ele especificamente, não é necessariamente, aqui Jesus vai fazer uma narrativa interessante. Jesus vai falar Jesus está falando aqui, os discípulos entenderem, né, da plantação da soja, do trigo, que mudaria em um período de 4 meses, desde a semeadura até a sua colheita. E Jesus fala para os discípulos: veja, os campos já estão brancos, é hora da colheita, vocês vão colher onde vocês não semeou. Porque outra pessoa havia semeado antes, os
do Senhor. O próprio João Batista havia anunciado antes a palavra do Senhor. Aí Jesus fala para os discípulos: vocês vão colher onde vocês não semearam, porque outros já haviam preparado o terreno, outros já haviam lançado a semente. Agora é hora da colheita, é hora de ceifar. Essa cidade é muito grande, né? O campo já está branco, por aí nos cantos das ruas tem pessoas com sede de Deus, pessoas com desejo do Senhor, pessoas que precisam da misericórdia de Deus. Os campos já estão brancos, meus queridos. Os campos já estão brancos. Por que Jesus percebe isso? Na fala de Jesus com aquela mulher, quando aquela mulher disse que ela aguardava, eles aguardavam o Messias, Jesus entendeu: esse povo está pronto, esse povo está preparado para receber a mensagem. Não há rejeição por parte desse povo, porque eles estão preparados. Então, diante desta fala, Jesus fala aos discípulos: vocês vão semear onde? Vocês vão colher onde vocês não semeou. Vocês vão colher onde vocês não plantou. Mas eu quero ter uma notícia para você nessa noite. Não é sobre soja e não é sobre trigo que Jesus está falando. Jesus está falando de pecadores lá fora. Jesus está falando de pessoas que ainda não tiveram encontro com Ele. Jesus está falando de pessoas que ainda não encontrou a salvação. De pessoas que ainda não encontrou a vida em Cristo Jesus. Jesus está falando de pessoas que precisam ser evangelizadas, que precisam pregar sobre a palavra de Deus a essas pessoas. Jesus não está falando simplesmente de soja, simplesmente de semear na terra. Jesus está falando de pessoas. Esse mundo é um campo e nós precisamos continuar semeando a palavra. Nós precisamos continuar anunciando o Evangelho. Esse mundo é um campo e é um campo cheio de vidas para ser colhida na presença do Senhor. Há muitas almas a ser colhidas, há muito a ser colhido neste campo que é muito vasto, meus queridos. Há muito a ser colhido, há muito a ser colhido. Eu creio nessa noite que muitas pessoas estão aqui, foi fruto de obra missionária, foi fruto de um trabalho missionário. Os pregadores, os missionários estão em outros países, anunciando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, expondo a palavra de Deus. Os missionários estão em outros países, proclamando o Evangelho. E nós estamos diante de um campo que está pronto para a colheita, está pronto para que a colheita seja feita. Talvez os discípulos dissessem: não é o momento, Senhor. Talvez lembrasse a Jesus: olha, dentro daquela vez, o samaritano nos rejeitou, nos expulsou da sua cidade. Mas Jesus está dizendo: agora é o tempo, agora é a hora, o momento é esse. E aquela mulher, ela é a primeira missionária a anunciar os seus subterrâneos, anunciar as pessoas da sua cidade, que ela encontrou a salvação, que ela encontrou o Salvador. As pessoas da sua cidade ficaram maravilhadas, os homens da sua cidade foi ter certeza do que aquela mulher estava falando. Eu preciso agora ter certeza do que essa mulher está falando. Eu preciso agora contemplar com os meus próprios olhos o que essa mulher está falando. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome daquele que está sentado no trono. Então aquela mulher tendo anunciado a eles, e o que o versículo 39 diz? Que muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Quem foi, irmão? Quem foi a primeira pessoa a anunciar lá sobre Jesus? Fala para mim, em alto e bom som. Quem foi a primeira pessoa a anunciar o Evangelho daquelas pessoas? Acabou de se converter, já é missionária. Que coisa extraordinária, irmãos. Aquela mulher não estava mais preocupada com o seu dever de casa, que era levar aquele cântaro cheio d'água. Ela deixou ter um cântaro para trás, porque agora ela tinha no seu coração uma água viva, uma água da vida, uma água que transforma. E ela disse: eu tenho que compartilhar, eu tenho que levar isso adiante. Ela chega e anuncia, e muitos, o termo muitos aqui é muito abrangente. Muitos
ser mais de 10, mais de 15, mais de 20. Pode ser uma multidão. O termo muitos aqui é muito abrangente. Muitos, né? Não tem uma definição de quantidade. É um termo sem definição de quantidade. Você já parou para pensar quantas pessoas pode ouvir a mensagem e ser transformada? Pode ser muitas pessoas, pode ser muitas vidas. E muitas pessoas vêm ao encontro de Jesus pela palavra de vida daquela mulher. Muitos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou e disse: tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogavam que ficasse com ele. Agora elas vão ver, fica conosco. É bom ter o Senhor aqui conosco. É bom o Senhor estar conosco. Não, o Senhor não vai assim. Fica aqui conosco. Quem é que não quer Jesus, irmão? Fica aqui conosco. Os dois discípulos do caminho de Emaús, quando Jesus, eles dizem, o sol, né, já estava entrando, eles dizem, já é tarde, fica aqui conosco. Eles só perceberam que era Jesus depois, né? Mas eles falaram, não, já é tarde, fica aqui conosco. E o mais interessante, que a palavra eu creio aqui, é uma palavra muito forte. A palavra eu creio aqui é muito profunda. Pisteu, que significa, não é qualquer fé, irmão. Não é a crença superficial, mas uma crença profunda, uma crença convicta, uma crença de alguém que tem certeza do que quer, uma crença de alguém que sabe o que quer. Não é alguém que diz, não, vou decidir ser de hoje, amanhã eu não quero saber. Aqui é uma decisão firme, sólida. Muitos creram nele. Dessa mesma palavra surge a palavra fé, da mesma raiz. Então eles tiveram tal significado, né? É muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Ser persuadido por algo absoluto da parte de Deus. É você ouvir uma mensagem e você ser tão persuadido por aquilo, por aquela palavra, e você dizer, eu não posso. Dizer, não, eu não posso recuar, porque a revelação está sobre mim, está diante dos meus olhos. Então crer aqui não é qualquer fé, não é alguém dizer assim, eu creio, como alguém diz, eu creio. Aí ele tem um critério maior para isso, né? Critério maior é por confiança em alguém. E não é o importante que esse alguém não é qualquer. Este alguém não é um homem. Simplesmente, este alguém é Deus. É você crer em alguém que não é homem. Eu prometo passar da verdade. Este alguém não é qualquer pessoa. Não é qualquer um. Eu fico maravilhado quando me deparo com esses textos, porque a palavra salta de lá o meu coração. Eu fico maravilhado. Eu choro. Às vezes eu choro ali no momento que eu estou examinando as escrituras, eu choro, porque aquilo salta em minha alma, e daqui a pouco eu deixo a Bíblia de joelho a joelho, eu estou orando, porque é algo tão maravilhoso, irmãos, é algo tão surpreendente, que só tendo um contato mais profundo você entenderá. É algo tão absoluto, tão extraordinário, que só tendo um contato mais profundo. E aí aquela mulher, ela faz uma afirmação que é no final do versículo 42, que Jesus é o Salvador do mundo. Essa afirmação, ela quebra um protocolo judeu que achava que a salvação estava restrita apenas ao judaísmo. A pessoa que se convertesse ao judaísmo, ela precisava, né, ser circuncidada, ela precisava passar por um rito de batismo, e depois ela ser inserida na comunidade de Israel. Então, quando João escreve isso aqui, é um choque para o judeu. Que negócio é esse que Jesus é o
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Então essa palavra aparece, o amor de Deus está estendido a todos os homens, a todas as pessoas, a todos os seres humanos. Mundo, ali, cosmo, significa o mundo homem, a pessoa, o ser humano. Porque lá em Tiago, capítulo 4, está escrito, a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Senão a Bíblia estaria uma contradição. Aí agora o mundo ali é uma coisa diferente. A mesma palavra cosmo, porém o mundo ali é sistema de pecado. Não amar o pecado, não amar o sistema de pecado. Então a amizade com o sistema de pecado é um problema. Ela aparece em outro contexto. Quando lá em João capítulo 1 há uma referência da criação do mundo, falando do globo terrestre, falando da estrutura física do nosso planeta. Como Deus é maravilhoso, irmãos. Como Deus é extraordinário. Fico maravilhado com esse Deus todos os dias. Fico maravilhado. Então, Deus te ama. Deus nos ama. Com amor tão profundo. Eu te digo nessa noite, você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você que ainda não fez um compromisso com Jesus. Porque dizer que entrega a Jesus, entrega a Jesus. Pode ir muito mais do que isso, fazer um compromisso com o nosso Senhor Jesus. Se comprometer com Jesus é fazer dele o Senhor da sua vida. Se comprometer com Jesus é ter muito mais do que o Salvador, é Senhor. Porque muitos chamam Jesus de Salvador, mas não obedecem como Senhor da sua vida. Jesus precisa ser Senhor da nossa vida, da nossa história, da nossa trajetória, da nossa caminhada na presença dele. Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida hoje. Deixe Jesus ser o Senhor da sua casa, ser o Senhor da sua família. Deixe Jesus guiar a sua família, guiar a sua vida, guiar de forma tão importante a sua vida. Deixe Jesus fazer o que Ele deseja fazer nessa noite. Mas eu tenho algo mais ainda, irmãos. Lá em Atos capítulo 8, tinha uma igreja em Samaria. Você sabe quem foi a fundadora daquela igreja? Sabe? Foi os discípulos, não. Foi aquela mulher. Aquela mulher foi uma missionária para plantar aquela igreja em Samaria. Mais tarde aquela igreja ela floresce, ela cresce, porque a mensagem foi semeada, o terreno já estava preparado. Havia uma aceitação acerca de quem era Jesus, de quem era o Cristo. Então eu te digo nessa noite, como diz aquele vídeo da missionária, se você não é um missionário, não faz missões, você é um impostor. E se você ainda não tiver um encontro com Jesus, essa é a noite. Jesus te convida para algo mais profundo. Jesus te convida para algo mais significativo. Até agora a sua vida não tem tido muito sentido, mas Jesus dá um sentido novo para a sua vida. Jesus dá um sentido novo para a sua história. Se você acha que você ainda não é um missionário, se sinta um missionário nessa noite, porque você sabe falar, porque você abre a sua boca, você pode abrir a sua boca e anunciar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. Você pode falar isso, irmãos. Você pode se enquadrar na categoria dos missionários, porque missionário não é só aquele que sai do seu país, missionário não é só aquele que sai do seu estado, da sua cidade, mas missionário é aquele que evangeliza a sua rua, evangeliza o seu bairro, que prega na sua cidade a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro missionário, que expõe as boas novas do Evangelho do nosso Senhor. Amém. Eu prometo que passar da noite já estou encerrando, viu, gente? Louvado seja Deus. Então deixe por essa palavra para o seu coração nessa noite. Eu quero perguntar nessa noite, há alguém de nós que deseja hoje, diante dessa palavra, diante dessa mensagem, tão significativa, tão importante para as nossas vidas, deseja hoje tomar uma decisão com o nosso Senhor Jesus? Alguém de nós que veio aqui
né, e foi tocado pela palavra de Deus, o Senhor falou ao seu coração. Não foi eu que falei, foi o Senhor. Alguém de nós, não se intimide, irmão, porque os tímidos vai ser rejeitado, tá bom? Os tímidos vai ser rejeitado. Não se intimide. Não precisamos ser tímidos. Alguém de nós, irmãos? Tem alguém? Se tiver alguém, levante pelas suas mãos e vem aqui à frente. Jesus não se envergonhou de você. A maior vergonha que ele passou foi na cruz, porque ele estava numa posição de vergonha, de dor, de rejeição. Ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele foi maltratado por nós. Jesus passou a maior vergonha que é a humanidade que o ser humano poderia passar. Eu vou trazer um detalhe interessante aqui sobre a morte de Jesus na cruz. Você acha que aquela tampinha que está nas imagens que a Igreja Católica faz era daquele jeito mesmo, irmão? Vocês pensam que era daquela forma mesmo? Um crucificado era pregado nu na cruz. Aquilo é um detalhe que a Igreja Católica coloca para não fazer a imagem de alguém nu. Você sabe como é vergonhoso? Tem algo mais vergonhoso do que algo dessa natureza, irmão? Aquilo é só um detalhe que a Igreja Católica coloca, porque eles não podem expor a imagem de alguém que está nu. Mas Jesus foi pregado sem aquilo, irmão, para aumentar a sua vergonha. Só ia no madeiro quem era maldito. A maldição que estava sobre nós caiu sobre ele. A maldição que estava sobre nós caiu sobre ele. Isaías diz isso muito bem, né? Quando Isaías começa dizendo quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, ele foi subindo como renovo, não tinha aparência nem formosura. Jesus não era um homem feio, ele não podia não ser um homem mais belo, mas ele não era um homem feio, ele ficou desfigurado na cruz do Calvário. Imagine, irmãos, o nosso Jesus pregado na cruz, sofrendo todo tipo de vergonha, porque a lei diz que quem vai com madeira é maldito. E Jesus, ele perdeu a sua beleza, a sua aparência ficou desfigurada pelas muitas chicotadas que os soldados deram a Jesus. Deram no seu corpo, a ponto de expor os ossos, chicote com farpas de osso, chicote com pontas, nas suas pontas tinha chumbo, tinha farpas de ferro. Sabe o que é isso, irmão? Você já parou para pensar nisso? Só de imaginar, eu acho que eu não aguentaria a primeira chicotada. E Jesus não reclamou. Jesus não abriu a sua boca para reclamar. Quantas vezes nós reclamamos durante o dia? Isso que está bom, isso que não está legal. Essa vida está difícil. Às vezes nós reclamamos demais. Nós reclamamos demais. Mas foi isso que o nosso Jesus passou naquela cruz. O nosso Jesus passou naquela cruz. Isso falou que quando o pregador fala que está terminando, isso não é verdade. O pregador nunca termina quando fala que está terminando. Não sabe muito bem disso. Eu falei que ele está terminando, já estou terminando. Já estou terminando. Glória a Deus. Então, lembre de Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade hoje, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor Abner. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor que se fez presente neste lugar hoje e falou aos nossos corações nessa noite. O Senhor, Ele fez algo extraordinário nessa noite. Ao chegarmos aqui, ontem, minha esposa já falava, a igreja vai estar cheia, vai estar cheia.
E ao chegar, ele foi dando a hora, aí daqui a pouco encheu, todos os irmãos chegaram. Ele tem irmãos lá fora ainda sem cadeiras, e o Senhor nos trouxe uma palavra maravilhosa nessa noite, usando mais uma vez o nosso presbítero, o irmão Orlando, para ministrar sobre as nossas vidas. Eu agradeço a Deus por isso, porque grandes coisas o Senhor tem feito através desse homem e neste lugar. Amém? Sério? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos nos aproximando do fim do nosso culto. E vamos aos nossos avisos. Amém. Meus queridos, eu já inicio os avisos dizendo que terça não, amanhã, né, irmã Helena, teremos oração aqui na nossa congregação. Mais uma oração, mais um dia de oração, assim como nós devemos estar para buscar ao Senhor, continuar buscando a face de Deus. Terça-feira nós temos o nosso culto de oração. Isso aí. Terça-feira nós temos o culto de oração às 19 horas. Quinta-feira, meus irmãos, não haverá o GCL ainda. Nós não retornamos com os nossos GCLs. Mas o irmão está liberado para visitar outro irmão. Vá visitar o irmão. Vá tomar um cafezinho na casa do irmão. Faça igual eu fiz um tempo atrás. Comprei o pão, liguei para o irmão, falei, estou em sua casa para tomar um café. Ele, não vem não, eu já estou levando o pão, só faz um café que eu estou chegando. E ali nós tomamos um café, nós conversamos, ficamos lá um período. Visite o irmão na quinta-feira, se você tem tempo, faça isso, amém? Sexta-feira nós estamos tranquilamente, não com o ministério de louvor, que vai ter ensaio. E domingo, meus irmãos, nós temos a nossa EBD lá na sede, ainda continuamos com a EBD, férias, a sequência de EBDs das férias, e nós estaremos lá ministrando a palavra do Senhor pela manhã e domingo à noite, aqui na nossa congregação. Você que nos visita hoje, você já é convidado, já é o nosso convidado para vir no domingo que vem, mais uma vez. Amém? Que Deus esteja abençoando todos vocês, visitantes, muito obrigado. As portas sempre estarão abertas para vocês estarem aqui cultuando conosco. Vocês alegram os nossos corações estarem aqui nesta noite. E aos irmãos, que Deus esteja abençoando cada um, e nos encontramos aqui amanhã e na terça. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu convido aqui à frente uma referência para nós, né? Eu convido aqui o presbítero Jurandir. Pecado, né, João de Deus? Esse é uma referência para nós cristãos aqui de Itaém. Esse é uma referência aqui da Igreja Metodista Luziana de Itaém. Amém? Vou virar também. Mas Senhor, queridos, a gente fica sempre cadeiro com isso, né? Mas eu gostaria de só falar para os irmãos que a água viva sai do manancial que é Jesus Cristo. E só Ele tem palavras de vida eterna. Né? Vamos lá. Senhor, nós te louvamos na beleza da tua santidade, na beleza do teu amor, Senhor. Obrigado por este momento da tua presença. Eu posso imaginar, Senhor, o que Isaías viu quando ele chegou no templo. Ele viu o Senhor sentado no seu alto e sublime trono. Podemos ser a vida que dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Que nossa oração esteja, Senhor, aberto para te dizer, Senhor, sempre: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Que uma nuvem, Senhor, de poder venha sobre nós neste momento, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor, para pregar esse evangelho poderoso que transforma, que nos leva a entendermos a cada dia, a cada momento, ó Deus, a maneira certa de caminhar e conhecer o Senhor.
Obrigado, meu Deus, por tudo. Leva-nos em paz para o nosso lar. E que possamos continuar, Senhor, com a nossa vida no altar. Sempre, Deus, no nosso trabalho. Que esse mundo não fique somente aqui, mas possamos dar testemunho daquilo que o Senhor fez em nossa vida. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus que excede todo o entendimento humano. Que a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que as consolações do Espírito Santo sejam com esta amada igreja e com todo o povo de Deus sobre toda a face da terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Não saia sem cumprimentar o seu irmão.